Rapaz, uma informação envolvendo Lula e 4 ministros do Supremo Tribunal Federal está provocando questionamentos justamente por causa de um detalhe que chama muita atenção. Segundo o conteúdo apresentado, o encontro teria sido informal, ocorreu há cerca de um mês e incluiu uma troca de impressões sobre o cenário eleitoral. E eu quero chamar sua atenção para isso porque não estamos falando de 4 personagens quaisquer. Os nomes citados são Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Quando ministros da mais alta corte do país participam de uma conversa informal com o presidente da República e o assunto eleitoral aparece na mesa, é natural que surjam perguntas sobre os limites e a conveniência institucional desse tipo de aproximação. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar essa história porque existem detalhes importantes nessa reunião que merecem ser conhecidos. De acordo com o conteúdo original, Lula teria se reunido com esses 4 ministros para uma conversa descrita como informal entre pessoas que mantêm relação próxima. Até aí, alguém poderia dizer que autoridades públicas conversam entre si e que encontros institucionais ou pessoais não são necessariamente algo extraordinário. Mas o ponto que fez a situação ganhar outra dimensão foi justamente a informação de que entre os assuntos tratados houve uma troca de impressões sobre o cenário eleitoral. E aqui aparece uma questão legítima. Estamos falando de um presidente da República que participa diretamente da disputa política e de ministros que integram o Supremo Tribunal Federal, instituição que pode ser chamada a decidir questões eleitorais, constitucionais e judiciais de enorme importância. Por isso, independentemente da conclusão que cada pessoa tire, a proximidade entre política partidária e integrantes do judiciário precisa ser observada com atenção. O conteúdo cita Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. 2 desses nomes possuem uma ligação política, recente bastante conhecida com Lula. Flávio Dino foi indicado por Lula ao Supremo depois de ter integrado seu governo como ministro da Justiça. Cristiano Zanin também foi indicado por Lula e anteriormente atuou como advogado do próprio presidente. Isso, por si só, não significa que exista irregularidade em uma reunião, mas ajuda a explicar por que o encontro desperta interesse político e por que o assunto discutido importa tanto. Agora preste muita atenção no próximo detalhe. A conversa não teria ficado somente em avaliações gerais sobre o país. Segundo o conteúdo apresentado, Lula também teria deixado claro que continua interessado na indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para a vaga aberta no Supremo após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Ou seja, no mesmo encontro em que teria ocorrido uma troca de impressões sobre o cenário eleitoral, também apareceu uma questão diretamente relacionada à composição futura do próprio Supremo. E isso torna a conversa politicamente ainda mais relevante. O presidente da República possui constitucionalmente a prerrogativa de indicar ministros para o STF quando existe uma vaga. Depois dessa indicação, existe todo o processo previsto para que o nome seja analisado. Portanto, discutir possíveis indicados faz parte da política institucional brasileira. A questão levantada pelo conteúdo é outra. Qual deve ser o grau de proximidade entre um presidente politicamente interessado no processo eleitoral e ministros de uma corte que pode acabar julgando temas relacionados justamente a essa disputa? Essa é uma discussão que não precisa de exagero para ser importante.
O simples fato de o cenário eleitoral ter aparecido na conversa já é suficiente para gerar debate público. E existe ainda outro aspecto. Quando encontros desse tipo acontecem longe das câmeras e são apresentados posteriormente como conversas informais, uma parcela da população inevitavelmente vai querer saber quais assuntos foram tratados com mais profundidade. Isso acontece porque confiança institucional depende também de transparência. Quanto maior o poder de uma autoridade, maior tende a ser a cobrança pública sobre suas relações, seus encontros e suas decisões. No caso do Supremo, isso ganha uma dimensão ainda maior porque seus ministros tomam decisões que atingem diretamente políticos, partidos, eleições e cidadãos. Por isso, eu considero importante que esse tipo de informação seja discutido, sem transformar questionamento em acusação automática. Não existe no conteúdo apresentado uma decisão judicial dizendo que essa reunião tenha sido ilegal. Também não aparece prova de que tenha existido algum acordo relacionado às eleições. O que existe é a informação de uma conversa entre Lula e 4 ministros do STF, acompanhada da afirmação de que houve uma troca de impressões sobre o cenário eleitoral. E esse fato, se relatado exatamente dessa maneira, já permite uma discussão séria. Imagine o tamanho da repercussão política se um candidato adversário realizasse um encontro reservado com vários ministros do Supremo e, posteriormente, surgisse a informação de que o cenário eleitoral esteve entre os assuntos. Certamente haveria questionamentos. E a regra precisa ser a mesma para qualquer campo político. É justamente aí que entra aquela velha máxima: o pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Instituições fortes não dependem apenas de legalidade formal. Elas também dependem da percepção pública de independência, distância adequada entre os poderes e tratamento equilibrado entre adversários políticos. E isso é especialmente importante em ano eleitoral. O brasileiro já acompanha uma disputa política extremamente polarizada. De um lado estão Lula e seus aliados. Do outro, aparecem nomes ligados à direita, tentando construir uma candidatura competitiva. Nesse ambiente, qualquer encontro envolvendo integrantes do Supremo e personagens diretamente interessados no resultado eleitoral inevitavelmente será observado com lupa. E há uma razão simples para isso. O STF não é um ator político comum. Seus ministros possuem poder para tomar decisões de enorme alcance. Quando essas mesmas autoridades aparecem discutindo o cenário eleitoral de maneira informal com alguém que participa desse cenário, a sociedade tem todo o direito de perguntar quais foram os limites dessa conversa. Isso não significa antecipar culpa. Significa cobrar clareza. Outra parte do conteúdo original faz comparação com um encontro anterior realizado em Londres, envolvendo autoridades brasileiras e Daniel Vorcaro. O material utiliza essa comparação para criticar o que considera uma proximidade excessiva entre pessoas com grande influência econômica, política e institucional. Algumas acusações feitas durante a fala original são apresentadas de maneira bastante contundente, mas não vêm acompanhadas, no material enviado, de decisões definitivas que permitam tratá-las como fatos comprovados. Por isso, o ponto central que permanece é o encontro propriamente dito e o debate sobre proximidade institucional. E eu digo uma coisa, essa história ainda pode render muito debate. Porque existe uma pergunta que não desaparece. Até onde deve ir uma conversa informal entre um presidente da República, que também é personagem central da política eleitoral, e ministros do Supremo Tribunal Federal? Para alguns, trata-se apenas de interlocução normal entre autoridades.
Para outros, a presença do tema eleitoral torna o encontro inadequado ou, no mínimo, politicamente desconfortável. É justamente essa diferença de percepção que precisa ser debatida. O que não pode acontecer é o brasileiro tratar relações entre autoridades poderosas como um assunto irrelevante. Transparência nunca deveria incomodar ninguém. Quanto mais importantes forem as instituições envolvidas, mais natural deve ser a cobrança por clareza. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você considera normal que um presidente converse informalmente com 4 ministros do STF sobre o cenário eleitoral? Ou acredita que esse tipo de assunto deveria permanecer distante desse tipo de encontro? Comente aqui embaixo, porque eu quero acompanhar o que vocês estão pensando sobre essa situação. Se você acompanha o nosso trabalho, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar dessa discussão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.